Boa noite, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado especialista em direito público e no vídeo de hoje nós vamos comentar as decisões mais recentes do nosso amigo CAC Nunes, lá do STF, né? Verificar as lições sobre liberdade que podemos retirar delas e convidar a vocês a perceber que, quando a vida nos dá limões, é sempre possível fazer uma limonada. Então, vamos à vinheta e depois ao vídeo. Gente do céu! Então vamos lá, essa semana nós teríamos a imprensa toda dando bote com o bumbum, reclamando que o CAC Nunes, lá o nosso amigo CAC Nunes, acabou com a lei da ficha limpa e votou contra a lei da ficha limpa e é mais uma derrota para o governo e pipipi, popopó, né? Assim como foi em relação ao voto da vacinação obrigatória no STF, que a imprensa toda se apressou em dar bote com o bumbum, porque o CAC Nunes votou contra e decepcionou o governo e o governo antilibertário, a galera do Laranjinha lá também deu bote pra Dedéu, né? Da bote reclamando que o petista do Bozo vota a favor da vacina obrigatória e depois fica publicando coisa a favor da vacina obrigatória também, né? Já faz bastante tempo que os laranjinhas estão se comportando como o PSOL, né? Oposição por oposição, só por isso, né? Sem seguir nenhum critério lógico, nem nenhum critério efetivamente de liberdade, uma crítica a violação da liberdade, né? Inclusive, hoje, né, Hoje eu fui obrigado, sob ameaça de processo, a publicar este meme, que está representando a realidade do que está acontecendo no nosso país, né? E o meme é esse aqui, né? Nós temos aqui o defensor da liberdade puxando a corda, né? Do outro lado, a gente tem a galerinha laranjinha com a galerinha do socialismo e liberdade puxando do outro, e de repente, eis que aparece para puxar a corda junto com a gente, a galerinha do PCO, né? Todo mundo sabe, gente, o PCO tá defendendo esses negócios, é bait do PCO, entendeu? Eles não defendem de verdade. Mas, no bait que estão fazendo, eles estão efetivamente fazendo o papel que caberia, teoricamente, seria a galerinha do laranja que estaria fazendo, né? Então, eles já defenderam a proibição, já se posicionaram contra o desarmamento. A gente sabe que é bait, que eles querem armar só os radicais deles, né? Mas na defesa, no texto, não está escrito isso. Está escrito que o cidadão deve estar armado. É isso que está escrito, inclusive para resistir contra a tirania, né? Então, a gente sabe que é bait, que não é isso que eles estão querendo dizer, mas é isso que eles disseram. Aí agora da vacinação, colocaram-se totalmente contra qualquer tipo de obrigatoriedade. Tem que ser um direito, né? O pessoal que entende liberdade sabe que dizer, não, isso tem que ser um direito, né? Já não cabe muito bem, porque é uma prestação de serviço. Você não pode ter direito sobre uma prestação de serviço, né? Se você tem direito a uma prestação de serviço, obrigatoriamente alguém vai ter que ser roubado, né? Para que essa prestação de serviço seja grátis, né? E, de outro lado, e por último, né, o pessoal do PCO publicou um artigo dizendo que o verdadeiro golpe é aplicado pelo Rodrigo Maia, né? O verdadeiro governo golpista é o do Maia. Quer dizer, porra, tá foda, né? Tipo, o PCO tá fazendo a galera dos laranjinhas suar mesmo, tá difícil. A gente sabe que é bait, Não se filia ao PCO, não compra conversa. Tá? Mas, dentro do que eles estão fazendo declaradamente, tá muito mais a favor da liberdade do que a galerinha do laranja, né? Então, desse contexto de liberdade, a gente tem que comentar as decisões lá do CAC Nunes, porque afinal de contas, né, eu se fosse o Bolsonaro não faria isso, mas ele fez, ele falou, eu me responsabilizo pelo que ele decidir, então, né, se não quiser se responsabilizar, é só não falar isso, né. Mas se responsabilizou, então, né, vamos à cobrança, certo? E nós temos duas decisões do CAC Nunes e 3 para comentar, né? A primeira decisão a ser comentada é a decisão geral, certo? O que o STF decidiu. E aqui cabe um pequeno contexto, certo? Anteriormente a isso, quando instado a decidir sobre o Estado poder interferir na sua liberdade individual para lhe garantir saúde, mesmo que você não quisesse, certo?
a jurisprudência firme sempre foi de ser contra. Então, exemplo, os nossos amigos maconheiros, né? Os maconheiros, abraço para os maconheiros que seguem o canal, certo? Os amigos maconheiros, o que acontece? Por diversas vezes, o Estado tentou criar regras de internação compulsória, regras de limitação da liberdade, limitação de tirar passaporte, limitação disso, limitação daquilo, né? Até porque está previsto na própria lei de drogas que o porte, né, a posse de drogas foi descriminalizado, a pessoa não sofre uma pena, mas existem várias, digamos, penas alternativas que podem ser aplicadas. Nunca foram aplicadas. Poderia ser aplicado? Foi pego com maconha? Foi. Vai para a delegacia, assina o termo de conduta e o juiz poderia aplicar multa, poderia aplicar restrição de frequentar certos lugares. Uma série de restrições poderia ser aplicada para que a pessoa chegasse à conclusão que ser maconheiro não vale a pena, porque sim, é proibido, tá? É que nem portar arma ilegalmente. É proibido. Tá? Você que decidiu fazer está cometendo um crime, tá? Lógico que quando é com arma você vai pra cadeia mesmo. Quando você vai pra maconha, os mesmos lá que dizem eu levei o cara preso porque eu não posso prevaricar, simplesmente passa, vai embora e fala mas não é crime mesmo que for, dá muito trabalho, não sei o que, então faz vista grossa, né? Então os mesmos que fazem vista grossa pro maconheiro vêm com essa história de que eu não posso prevaricar quando é com arma, né? O que efetivamente demonstra que essa história de prevaricar é migué, né? Se você vai preso por porte de arma pelo mesmo cara que não levou preso o cara que tá usando maconha, é porque ele quer lhe levar preso, certo? A escolha pessoal dele. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, o STF sempre decidiu, não pode, porque o usuário de drogas, ele é um doente, ele tá dodói, certo? Ele não tem consciência certa do que tá fazendo, ele precisa de um tratamento, né? Ele precisa que alguém passe a mão na cabecinha dele e diga que ele não tem culpa de nada, né? Toda essa violência que tem aí na rua, financiada por eles, não é culpa deles. Eles são dodói, né? Quando ele escolheu começar a usar essa merda, avisado de que ficaria viciado nessa merda, né? Aí ele não tem responsabilidade porque ele ficou viciado, né? Aconteceu exatamente o que avisaram que ia acontecer. Aconteceu exato, mas daí como ele tá viciado, ele não tem mais culpa de nada, né? Entendeu? Então, o STF sempre decidiu desse jeito. Mais recentemente, tentou-se obrigar, né? Era óbvio que o objetivo era expulsar do Brasil, mas tentou-se obrigar o pessoal fugindo lá da democracia venezuelana, tentou-se obrigar eles a ter a vacinação por sarampo, né? Porque na verdade a prefeita queria expulsar eles da cidade, tentou expulsar, o MP disse que não podia, porque era desumano, daí ela falou, então tá bom. Então é desumano expulsar, mas a gente não pode pôr a nossa população em risco. Então, como aqui no Brasil o sarampo já foi controlado e lá eles estão com epidemia de sarampo, certo? Então a gente deixa eles ficar desde que eles estejam vacinados de sarampo. Porque eles sabem, a prefeita sabia que ninguém estava vacinado de sarampo, né? O sistema de saúde lá já colapsou faz anos, né? O pessoal tá fugindo justamente por causa disso, né? Então era um jeito esperto de mandar os caras embora sem dizer que, não, eu tô deportando, né? E daí o juiz proibiu de mandar embora, mas disse, olha, você vai ter que fornecer a vacina de sarampo, e daí se o cara se recusar, aí sim ele pode ser deportado, né? Então você tem que, no mínimo, oferecer a oportunidade dele se vacinar voluntariamente. Se ele se não quiser, não aceitar, aí ele é deportado. E daí isso daí foi recorrido para o STF. E o que a ministra Rosa Weber disse? Disse, não pode. Viola os direitos humanos você obrigar a pessoa a tomar a vacina de sarampo. Se a pessoa entrou no Brasil irregularmente, é um imigrante ilegal, não tem documento de porra nenhuma, certo? E não tomou, e ainda por cima se recusar a tomar a vacina de sarampo, não só não pode expulsar, como tem que dar comida, casa, INSS, tudo, né? Direito a tudo, né? Afinal de contas, né? Tem bastante trouxa pagando o DARF para pagar todos esses serviços, tá? Não são direitos, são serviços, tá? É bem diferente. Direito é aquilo que você faz e a pessoa não te impede de fazer. Tá? Aquilo que o outro tem que fazer para você é serviço, não é direito, tá? Então, esses serviços têm que ser pagos pelos trouxas, pagador de DARF, e o cara não é obrigado a nada, não sou obrigado a nada, meu corpo, minhas regras, né? E foi essa a decisão da STF. Então, a gente vem já há bastante tempo com decisões dizendo assim, olha, ninguém é obrigado a nada, libertinagem total,
certo? E isso impediria várias questões em relação a uma política efetiva de combate a, por exemplo, no caso específico que eu estou comentando aqui, ao uso de drogas, entendeu? Porque você não pode colocar penalidade nenhuma para o usuário, nada, né? Se duvidar, os caras vão obrigar o policial lá a bolar o cigarro pro cara, né? A nova regra, né? Fere os direitos humanos se o policial fizer a revista e cair a maconha no chão, o policial não bolar o cigarrinho de maconha pro cara em condições sanitárias devidamente corretas, tem que bolar o cigarro pro cara e ainda acender para ele, para ter certeza que tá tudo certinho, porque senão fere o direito ao patrimônio, né? E daí fica impossível de você fazer um efetivo combate às drogas. Aí eu concordo com os esquerdinhas e com os liberais de bote de bumbum. 2 horas depois... Então, comentando efetivamente as decisões, a gente tem essa primeira, que abriu o espaço para restrições ao cidadão sob justificativa de é para o seu bem, é para a saúde pública, certo? E vamos ver as decisões do Nunes Marques efetivamente em relação a essa questão. O que o Nunes Marques decidiu, certo? No voto dele, ele disse que só a União poderia determinar vacinação compulsória, né? E basicamente aqui tem um trechinho. Eu não consegui ter acesso à decisão completa, ao voto completo, não achei no YouTube, não tem no site do STF, né? Enfim, não tive acesso, certo? Mas ele disse o seguinte: a obrigatoriedade da vacina, se decidida pelas autoridades competentes nos termos da lei, pode ser sancionada apenas por medidas indiretas de coerção, proporcionais e razoáveis, tais como multas, intervenções de direitos, cujo exercício possa ter alguma ligação com a falta de vacina, sem que haja qualquer tipo de constrangimento físico do cidadão para tomar vacina, certo? Então, o que ele disse na prática? Ele disse assim: olha, você pode aplicar multa, você pode restringir direitos que tenham a ver com o não uso da vacina, então são os direitos aonde te colocam em contato com as outras pessoas, dentro do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, certo? Esse voto do CAC Nunes é bom? Não, esse voto é bem merda, tá? É um voto bem merda, por quê? Porque eu, por exemplo, esperaria que o CAC Nunes falasse de liberdade e falasse principalmente do histórico de jurisprudência do STF, entendeu? Basicamente jogar na cara dos coleguinhas, falando assim: escuta aqui, coleguinhas, vem cá. Sempre que foi com maconheiro, vocês disseram que violava direitos humanos. Sempre que foi com o pessoal lá da Venezuela, né, vindo aqui, trazendo o risco de colocar de volta sarampo no país e gerar uma epidemia no próprio país, né, gerando um custo enorme, vocês disseram que viola os direitos humanos. Por que agora não viola os direitos humanos? Viola os direitos humanos. E pegaria, de preferência, o voto de cada um dos ministros do STF nesse sentido. Só a segunda jurisprudência da ministra Rosa Weber, quando foi lá com os venezuelanos, ela disse que não podia, né? Aí violava os direitos humanos. O Alexandre de Moraes tem lá no livro dele, lá dizendo que não pode por causa disso. O Lewandowski também falou que não podia por causa disso, daquilo, aquele outro. O Marco Aurélio citava um por um, jurisprudência de um por um, certo? E defendia a liberdade, dizendo viola os direitos humanos. Não pode, entendeu? Ia fazer alguma diferença? Zero. Zero diferença, tá? Mas gerava constrangimento, certo? Esse voto dele de pode, mas é só o Bozo que pode e tem que ser proporcional, velho, né? Eu entendi o que você quis fazer e tal, mas, né, não houve defesa da liberdade, né? César, você esperava que houvesse defesa da liberdade? Não. Por quê? Porque o Bolsonaro não entende ainda esse conceito de liberdade dessa forma, certo? O próprio Bolsonaro não entende isso, né? Aí você vai pegar um cara que, conforme os vídeos anteriores que eu falei, né, decidia processo em lote para gerar produtividade, sem nem ler, né, teve votação lá na questão de porta, na questão de CAC, etc, um voto copiado e colado, etc. Meu amigo, é funça, velho, funça. Não vai entender conceito de liberdade, não vai acontecer. Né? Então, está acima das minhas expectativas esperar um voto muito acima disso. E se viesse um voto muito acima disso, tá? Eu desconfiaria que daí, inclusive, ele é um ministro suscetível a pressões, né? Daí seria um pau mandado do Bolsonaro, que daí também não é legal, não é bacana, certo? Porque daí ficaria claro para mim que o Paulo Guedes ligou lá e falou: Nunes, você vai decidir assim, entendeu? Então, a meu ver, esse voto do CAC Nunes tá dentro do que a gente poderia esperar, talvez até um pouco melhor do que a gente poderia esperar, porque acredito que a estratégia ali foi: eu vou dar uma alternativa aqui, quem sabe alguém pede um voto divergente, a galera cola comigo e não fica tão assim, mas, né, a gente já sabia o que ia vir desse resultado aí, porque faz tempo que o STF não tá mais lendo a Constituição, né, ali né, quando eles decidiram que era possível fechar as coisas sem declaração
sem declaração de estado de sítio, já viu que a Constituição foi para as cucuia, né? Porém, ele deu um outro voto que a esquerda vai tentar usar contra o governo, certo? Que nesse caso, tá? E aí eu não sei se foi sem querer, ou se foi sem querer querendo, ou querer querendo, certo? Aí sim, há uma defesa da liberdade. Uma defesa da liberdade do nível que os laranjinhas, que provavelmente vão criticar essa decisão, certo? Fingem que defendem, tá? E qual foi essa outra decisão? A outra decisão é CAC Nunes derruba um trecho da lei da ficha limpa. Porra, não, vamos lá. O nome da lei é Lei da Ficha Limpa. Todo mundo sabe que no Brasil, o que vale é o nome da lei. Se a lei falou que é ficha limpa contra a corrupção, a gente sabe que é contra a corrupção, né? Quem vai imaginar que o Congresso vai dar um nome para a lei e usar a lei para outra coisa, né? Isso nunca, né? Com esse Congresso parça, esse Congresso top, esse Congresso que só tem gente boa, né? Os caras iam inventar, chamar a lei de uma coisa e usar para outra coisa? É óbvio que não, né? É óbvio que não. É como a lei, né? Como é que é? PL 323, o Estatuto dos CACs, né? Só coisa boa para os CACs, né? Só maravilha, né? Não foi usado para fuder com os CACs. Não, só passou coisa boa, né? Não ficou agora impossível de fazer um decreto ótimo, né? Não, ficou supimpa, né? Top das galáxias, aquela merda lá, né? Abraço pro sindicalista que redigiu o texto, né? Aquela merda naquele texto, né? E ainda por cima, né? Passou a vida, CAC tem porte intergaláctico. Aí passou a merda de um texto com 5 anos pra começar a ter porte, níveis, não sei o quê. Não, veja bem, foi uma evolução, não sei. Ah, velho, puta que pariu. Tem que ser muito trouxa pra acreditar num cara desse, né? Mas vamos lá. O que decidiu o CAC Nunes, né? Ele suspendeu no sábado um trecho da lei da ficha limpa que determinava o início da contagem de prazo de 8 anos da inegibilidade após o cumprimento da pena. A decisão liminar ocorreu em ação direta em constitucionalidade, sob o argumento de que a interpretação tem acarretado uma inelegibilidade por tempo indeterminado, dependendo do tempo da tramitação processual. Na decisão, o CAC Nunes suprimiu o trecho do dispositivo que cita após o cumprimento da pena para estabelecer o prazo de inegibilidade. A lei prevê que o político fica inelegível a partir da condenação por órgão colegiado, desde a condenação até o fim de prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. Tá? Essa decisão é uma efetiva defesa da liberdade. É uma efetiva diminuição do Estado e um aumento da liberdade individual, tá? E essa decisão do CAC Nunes, eu concordo 100%, tá? Eu concordo 100% por quê? Porque do mesmo jeito que a decisão da vacinação abre a porta para que a gente, por exemplo, estabeleça uma nova lei de drogas que coloque o usuário, mantém como, coitadinho do dóizinho, não sei o que, mas enche a vida dele de restrições, né? Então, usuário é usuário, tá? Quer continuar sendo usuário, a gente não pode te obrigar a parar de usar droga, mas daí você não pode mais pegar ônibus, você não pode ter passaporte, você não pode dirigir, você não pode usar o SUS, você não pode fazer concurso público, você não pode fazer universidade pública, você não pode isso, não pode... Vai sobrar quem usando droga? Vai sobrar quem usando droga? Principalmente esse pessoal que usa recreativo. Sobrar quem? Ninguém! Se efetivamente for aplicar, não sobra ninguém, entendeu? Se ainda colocar para o concurso público, para a universidade, para tirar a carteira de motorista, para tirar o passaporte para ir para Disney, para entrar em show, não sei o quê, o cara ainda tem que fazer um teste toxicológico, pronto. Não sobra ninguém usando droga. Sobra só os noia mesmo, assim, que respondem por uma pequeníssima porcentagem do dinheiro que vai para droga. Pequeníssima porcentagem, tá? O grosso do tráfico não vem dos noia, tá? Entenda isso. Tá? O grosso do tráfico vem daquele teu amigo bacanão, entendeu? Que tem a vida ganha e usa só pra relaxar. Eu uso só pra relaxar, entendeu? Ele usa só pra relaxar, mas ele compra do traficante igual. Tá? Não é plantado em casa, não. Tá? Continuando a história. Aqui há uma efetiva defesa da liberdade. Tá? Por que isso? Porque a lei da ficha limpa, da forma como foi escrita, ela prevê uma pena sem prazo. Sem prazo definido. E mais, ela permite que o Estado estenda o prazo da sua penalidade de forma indefinida, utilizando a própria incompetência como justificativa para lhe penalizar por mais tempo. Vocês percebem o risco desse precedente? O risco que é um precedente desse ser considerado constitucional, uma coisa dessa?
Vocês percebem o tamanho do boi que tá passando, que pode passar uma boiada inteira depois, certo? Aqui cabe uma coisa que eu falava sempre para provocar meus amigos esquerdinhas sobre a qualidade das legislações que eram apresentadas e compradas pelo PT na época do Mensalão e Petrolão. Eu dizia assim, gente, essa lei é ruim. É porque você é direitona, porque não sei o quê, porque isso, que aquilo, que não sei o quê, porque você não quer o fim da corrupção, porque você não sei o quê, né? Eu falava, não, gente, não é isso. O problema é que vocês que se dizem, né, libertários, a favor da liberdade, contra a ditadura e não sei o quê, na época o fascismo ainda não estava em moda, né, chamado de fascista, eu dizia assim, pense o seguinte, imagine que quem vai aplicar essa legislação, o presidente que vai aplicar essa legislação é o Bolsonaro. Ele sendo esse terror que vocês dizem que ele é, ditador, não sei o que, não sei o que, ele pode foder com a sua vida usando essa lei? Pode. Então a lei é ruim. Porque se a lei, ela só não fode com a sua vida, se o presidente for de esquerda, bonzinho, abraçador de árvore e amigo das coisas boas, né, como é que eles chamam? De diálogo e não sei o que, não sei o que, se depende de um presidente bonzinho pra lei ser boa, então a lei é uma merda, certo? E aqui a gente tem o mesmo exemplo. A lei da ficha limpa, não, mas daí se o cara ficar 20 anos impedido de participar da eleição, é problema dele, né? Problema dele, né? Tá, mas e se for com você? Num governo de esquerda, né? Que simplesmente vai fazer o seguinte, olha, foi condenado no colegiado, já está inelegível, certo? Aí você apresentou um recurso, e nesse recurso que você apresentou, você demonstrou por A mais B que você tá certo, você é inocente. Tá? É um recurso invencível. Se for analisado corretamente, você vai ser inocentado, certo? Mas é interesse do establishment te manter inelegível. O que eles fazem? Eles sentam em cima, e não julgam. Ah, vamos segurar 20 anos o recurso do cara aí. Né? E ele fica 20 anos inelegível. Tá? 20 anos inelegível. Porque daí o Estado pode utilizar da própria inoperância para aumentar o tempo da sua pena. Certo? Aí eu lhes pergunto, não, é o Bolsonaro aplicando nos petistas isso daí. A lei é boa? É ótima, maravilhosa, né? Os petistas estão tudo fora da eleição, certo? É o Lula aplicando nos bolsonaristas, aplicando em você. É bom ou é ruim? Você duvida que o Lula vai pegar e vai ligar lá na STF e falar assim, olha, é o seguinte, realmente o curso do cara, olha, realmente o recurso do cara tá certo, aí o cara vai ser inocentado mesmo, não sei o quê. Faz o seguinte, já que não dá pra não inocentar, senta em cima dessa porra. Nos próximos 15 anos não julga essa merda, e o cara fica inelegível. Não dá pra fazer isso? Não dá. Se a regra é você fica inelegível desde o começo e permanece inelegível até que você cumpra a pena. Se você entrou com um recurso que impede que você comece a cumprir a pena, que é a pena principal, vamos dizer, pagamento de cesta básica, pagamento de multa, né? Porque pra cadeia ninguém vai, vamos ser sinceros, né? Pra cadeia ninguém vai. Houve a mudança. Você não vai cumprir a pena porque você ofereceu um recurso, porque você é inocente, certo? E os caras simplesmente se recusam a julgar o teu recurso. E daí você fica inelegível, certo? E daí qual que vai ser a solução para você? Para você, o quanto antes se tornar elegível de volta? A única solução vai ser você aceitar uma pena injusta, aceitar que é culpado, cumprir a pena o quanto antes, certo? E daí, a partir disso, começar a contar os 8 anos, certo? Então, essa lei é efetivamente ruim, certo? E pro pessoal que ainda tá achando que eu tô errado, que a lei não é ruim, tá? Eu vou trazer pro nosso universo, tá? Você que é CAC, ou você que tem uma arma assinada, tá? Se você tiver um processo aberto contra você, você vai ter os seus direitos de acesso às armas interrompidos. Não tem direito a mais porra nenhuma, tá? Tem que vender tudo pelo preço que você falou pra sua mulher que comprou, tá? E ainda corre o risco, se eles apreenderem todo o acervo e no curso do processo eles mandarem as tuas armas para leilão ou para destruição, porque eles não vão ficar lá fazendo guarda desse armamento lá, tá? Pois bem, vamos aplicar essa lógica para a questão do CAC, certo? Você foi preso a caminho do clube, não tinha as duas prostitutas, não tinha o travesti, não tinha o anão, não estava no puteiro às 3 horas dando tiro para cima, você estava efetivamente indo pro clube, certo? Só que o delegado não quer que você tenha arma, tá? Não quer. É desarmamentista, ele não quer que você tenha arma, certo? Aí o que ele faz? O delegado, o promotor, seja quem for, na linha de decisão. Teu advogado vai lá e apresenta a defesa. Tá aqui, ó. Era 9 horas da manhã. Ele tinha agendado, pagou adiantado para participar de uma competição que ia acontecer no dia. Tá lá o nome dele na lista de competidores, tá tudo. Ele estava colocando aqui no Google Maps da casa dele até o lugar, exatamente no trecho, tudo certinho, certo? O que caberia aí? Caberia o trancamento da ação penal, certo? Ou o encerramento. Aí o que o delegado faz?
O delegado olha assim e fala, puta, eu tenho que liberar o cara mesmo. Quer saber? Não vou liberar nada. Fia na gavetona lá e fica o inquérito lá. Cada 30 dias, não deu tempo, porque pelo excesso de trabalho, por causa da Covid, não sei o quê, mais 30 dias para investigar o inquérito. E a cada 30 dias ele pede mais 30 dias, certo? E aí passam-se 4 anos. 4 anos. Tá? Então, a tua defesa não é julgada, ninguém analisa nada, tá? E você fica sem as armas. Tem que vender tudo, etc. Aí um dia alguém resolve lá dar uma olhadinha e fala, acho que agora. Esse cara já desistiu mesmo de ter arma? Já desistiu mesmo? Já? Então agora que ele desistiu, beleza. Agora, realmente não tinha crime. Entendeu? Essa situação que o CAC Nunes está julgando é exatamente a mesma situação. Exatamente a mesma situação. Certo? Então, fica simples de verificar. E mais, se o STF julgar que isso é lícito, que isso é correto, tá? As eventuais teses que o pessoal tenta colocar de que, olha, retirar as armas, caçar o CR, fazer a apreensão das armas por porte ilegal, etc, em caráter definitivo, encaminhar as armas para destruição, encaminhar as armas para venda, etc, antes de encerrado o processo, isso viola o princípio da ampla defesa. Se o STF julgar nesse processo, pela lei da ficha limpa, que isso não viola o princípio da ampla defesa do contraditório, o princípio da presunção da inocência, significa que o princípio da presunção da inocência, você, para tentar pegar político corrupto, e eu te garanto que não vai conseguir, não vai, porque para pegar político corrupto já tem lei suficiente. O que falta é competência dos FUNSA de fazer o serviço direito. É isso que falta, não falta lei. Falta fazer o serviço direito, certo? Fazer uma investigação decente e dar andamento a essas porra dentro do prazo corretamente, certo? O que falta é isso, não falta lei, tá? A lei já estava mais do que suficiente, tá? É isso que falta. Você, na ilusão, buscando a cenoura de burro, de que, agora nós vamos pegar os corruptos, você vai estar abrindo o seu direito, abrindo mão do seu direito à presunção da inocência. Você vai estar esgarçando o conceito da presunção da inocência. E, amiguinho, depois não adianta ficar nos grupos fazendo revolta de bangalô e não sei o quê, porque eu vou fazer, eu vou acontecer, porque se o tempo estiver bom eu vou fazer acontecer. Porque, meu amigo, foi você que fez isso. Você entregou a sua liberdade em troca de uma promessa, tá? Que não tinha chance nenhuma de ser cumprida. É só se afastar um pouquinho e pensar, tá? O que falta para meter corrupto na cadeia? Falta os filhos. Falta quem de competência investigar, provar e dar andamento nos processos do jeito que tem que dar andamento. É só isso que falta. Não precisa de mais lei. Não precisa de mais lei. Falta quem de competência, né? Competência teórica, não competência prática, porque se fosse competência prática já estava tudo na cadeia, certo? De competência teórica, fazer aquilo pelo qual é soberbamente remunerado para fazer e dar andamento nos processos dentro de um prazo razoável. Tá? Fazer as investigações dentro de um prazo razoável, dar andamento nos processos dentro de um prazo razoável, levantar a bunda da cadeira e ir lá fazer a investigação do jeito que tem que ser feita, né? Não ficar só lá no computador, eu peço a quebra do sigilo disso, peço a quebra do sigilo daquilo, peço a quebra. Amigo, investigação você tem que sair, tem que ir, tem que fazer, né? Um computadorzinho, a quebra do sigilo disso, quebra. Meu amigo, você só vai pegar trouxa nessas histórias, só vai pegar trouxa, né? Outro lá. Comprar software pelo Mercado Livre, traficante internacional de drogas. Bom, gente, então é isso. Sobre a questão da liberdade, efetivamente, nós temos votos que retiram liberdades, certo? E para que essas liberdades retornem, eu só vejo como solução que a gente use essa retirada de liberdades para queimar os protegidinhos dessa galera de esquerda. Se você pegar, eles acenderam fogo, e daí você pegar a galera que é protegidinha deles e jogar no fogo que eles acenderam, eles apagam o fogo na hora. Tá? Isso vai trazer o retorno da liberdade. E também, de outro lado, nós temos que tomar cuidado com as cenouras de burro e não ficar caindo nos botes com bumbum da esquerda, certo? Que veem que efetivamente a decisão preserva a liberdade e daí ficam utilizando esse papinho de combate à corrupção, né, para retirar liberdade das pessoas, tá? Eu fui contra, por exemplo, a lei que previa a investigação do MP, tá? Porque, a meu ver, isso é aumento de poder estatal. Eu sou contra projeto de lei que dá porte de arma exclusivamente para FUNSA, porque é aumento de poder estatal, certo? Tudo aquilo que permite que o Estado entre na sua vida, lhe prejudique, lhe retire garantias, com a promessa de que agora que mudou isso, agora nós vamos meter os corruptos na cadeia. Tudo que vier essa promessa, tá, é mentira, tá? Porque se quisessem meter corrupto na cadeia, mesmo o corrupto estava na cadeia,
E ele não está, apesar da lei prever que deveria estar, certo? Então, tomem cuidado com os papeizinhos rabiscados que retiram liberdade, porque para retirar a liberdade eles são pródigos. Para cumprir a promessa que foi feita em troca da sua liberdade, aí a história é diferente. Então é isso, pessoal. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e lembre-se, o porte do CAC existe, ele vive nos nossos corações e mentes. Basta nós acreditar e evitar ao máximo, na volta do campeonato, passar no puteiro, discutir o valor da conta e no meio da discussão dar tiro pra cima, tá? Que era um meme e os caras conseguiram tornar em realidade, né? Aí também fica difícil, né, amiguinho? Então é isso, até o próximo vídeo. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not